Fala, gente, graça e paz em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Bíblia, papel e caneta. Hoje eu entrei muito tarde. Geralmente eu entro mais cedo, mas por conta aí da correria do dia, eu não consegui entrar mais cedo, até também para estar extraindo umas coisas desse texto, tá bom? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. O livro é Atos, o capítulo é o 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Versículo de número 11. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos judeus, dos reis e dos filhos de Israel. Ok? De forma muito simples, o texto que eu acabei de ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 em diante, tá certo? Esse texto vai falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, ainda com o desejo de perseguir os cristãos, aqueles que nessa época eram conhecidos como pregadores do caminho, Saulo deseja prender mais cristãos com a intenção de levá-los presos a Jerusalém. E o que acontece é que, ainda com o desejo de matar os discípulos do Senhor, ou de ameaçá-los de morte, ele vai pedir cartas para os sumos sacerdotes, que são autoridades religiosas que tinham na época, com a intenção de ter a liberação para entrar na cidade e prender quem estava pregando nas regiões próximas a Damasco. Saulo já sabia dessas histórias e sabia que o evangelho estava sendo pregado por lá. Ele, indo no caminho com as cartas liberadas pelos sumos sacerdotes, vai acontecer que vai chegar perto de Damasco. Subitamente um resplendor de luz vai cercar Saulo. Ele cai por terra e vai ouvir uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? O próprio Cristo se apresenta para Saulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, sem entender o que estava acontecendo, ele diz: O que queres de mim? O que quer que eu faça? Deus então vai dar uma direção: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Perceba, Deus não fala tudo o que é para fazer. Deus fala: levanta, vai para a cidade, porque lá eu te revelo o que tem que fazer. Os varões que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram Jesus.
ouviam a voz, ficaram espantados, mas não viram que era Jesus. Só Saulo viu Jesus. Saulo então é levantado da terra, abrindo os olhos percebe que não consegue ver nada e vai ser guiado por esses homens, sendo conduzido a Damasco. Vai estar 3 dias sem comer e sem beber. E do outro lado da história, Deus vai falar com um profeta chamado Ananias, dizendo: vai numa rua chamada direita, porque tem um homem que precisa ouvir a minha voz. Esse homem é Saulo de Tarso. Ananias vai contender com Deus, dizendo: esse cara é perseguidor de cristão, o histórico dele é conhecido. E Deus fala com Ananias: vai, porque esse homem é para mim um vaso escolhido. Ananias chega, coloca as mãos sobre ele, a cegueira cai e ele vai ser batizado com o Espírito Santo. E aqui vai ser um impacto do encontro que Saulo vai ter com Jesus. Tá certo? Bom, vamos observar aqui algumas aplicações que são de grande valia para a nossa vida nessa noite. Primeiro, quando o texto diz que Saulo dirigiu-se ao sumo sacerdote. Perceba, o sumo sacerdote, ele é o chefe dos sacerdotes. Saulo foi até o chefe dos sacerdotes para pedir autorização para perseguir os cristãos. Então, em vez de Saulo procurar o sacerdote para oferecer sacrifícios, para oferecer oferta, ele procura o sumo sacerdote para quê? Para fazer mal ao próximo. Então, em vez de Saulo procurar o sacerdote para orar, para ofertar, para adorar, que essa é a função sacerdotal, ele procura o sacerdote para fazer mal ao próximo. E tem muita gente na condição de Saulo, que em vez de se juntar com alguém que tem poder para se unir em oração, se junta para promover o mal de alguém. Eu vou repetir isso. Em vez de se juntar em alguém que tem autoridade, poder para orar, se junta para promover o mal de alguém, se junta para atacar alguém, se junta com a intenção de fazer mal ao próximo. Saulo está respirando as ameaças, ele está com desejo de matar os discípulos do Senhor. Ele vai até quem? Até um sumo sacerdote. Ele não procura o sacerdote para oferecer oferta. Ele não procura o sumo sacerdote para oferecer sacrifício. Ele procura o sumo sacerdote porque ele quer matar, ele quer prender, ele quer provocar ódio na vida dos discípulos. Então tem gente assim. Em vez de se unir em oração, se une para matar. Em vez de se unir em clamor, se une para perseguir. Em vez de se unir a favor de alguém, se une para falar mal de alguém, para difamar, para matar, para criar contenda, para fazer fofoca, para criar divisão. É isso que Saulo faz. Se une ao sumo sacerdote para provocar morte para os cristãos. E pasmem, senhores, olha o que vai acontecer. Porque o pior na história não é um homem que está cheio de ódio com a intenção de perseguir os cristãos. O pior é isso aqui, ó. O pior é isso aqui. Aqui que é o pior. O pior não é um homem cheio de ódio querendo matar os discípulos do Senhor. O pior são os sumos sacerdotes concederem cartas para que Saulo entre em Damasco. O que são essas cartas aqui? Essas cartas nada mais é que essa palavra.
permissão. Então, o sumo sacerdote dá cartas, permissão para chegar numa cidade e perseguir os cristãos. Isso, como o Anderson falou, autorização para matar os discípulos do Senhor. Mas, gente, pensa comigo, sumo sacerdote. Qual é a função de um sacerdote? Explica para mim qual é a função de um sacerdote. A função de um sacerdote é oferecer oferta do povo, culto do povo, sacrifício do povo, em santidade. Primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento e os posteriores estão ligados ao amor, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou sobre isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então é um sacerdote que está fazendo um desserviço. É um sacerdote que está promovendo o mal. É um sacerdote que vai contra a palavra de Deus. Concordam comigo? Porque na palavra está amar o próximo como a ti mesmo. Não tem amor ao próximo perseguir e matar cristãos. Sacerdote que vai contra a palavra não é sacerdote. Sacerdote que vai contra a vontade de Deus não é sacerdote. Sacerdote que não respeita os princípios que Deus estabeleceu não é sacerdote. Que sacerdote é esse que, em vez de transmitir misericórdia e amor, está transmitindo ódio com o próximo? É um tipo de sumo sacerdote que está liberando carta para matar quem ama Jesus, quem é discípulo de Cristo. Sacerdote que vai contra a palavra não é sacerdote, porque o que guia a sua vida é a palavra. Em vez do sumo sacerdote corrigir Saulo, ele alimenta no coração de Saulo a perseguição. Em vez do sumo sacerdote corrigir Saulo, ele alimenta no coração de Saulo a perseguição. Tem muito líder assim que, em vez de corrigir, continua dando tapinha nas costas para a pessoa fazer aquilo que já é errado. Saulo não precisa de tapinha nas costas, Saulo precisa de correção. Saulo não precisa de um tapinha nas costas, ele precisa de correção. O
problema é que existem muitos sumos sacerdotes dentro da igreja que em vez de corrigir, está colocando doce na boca de Saulo, está colocando mel na boca de Saulo. Ele é perseguidor, está cheio de ódio no coração, ele precisa de correção, ele precisa de confronto, ele precisa ouvir uma palavra de mudança. Só que a liderança, em vez de chamar atenção, dá tapinha nas costas. Em vez de sacerdote corrigir Saulo, está alimentando a perseguição, está alimentando o pecado de Saulo. Tem líder assim, em vez de chamar atenção, alimenta o pecado. Em vez de chamar atenção, deixa continuar fazendo o que é errado. Não se posiciona, não assume a função de autoridade que deveria assumir. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguém daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Presos a Jerusalém. Só que o texto diz: e indo no caminho, o texto diz que Saulo pegou as cartas, foi até Damasco, e o versículo 3 diz que indo no caminho, ele está no caminho para perseguir, ele está no caminho para prender, para matar, porque ele teve a permissão dos sacerdotes, ele teve a permissão do sumo sacerdote para tocar nos cristãos. O homem permitiu, mas Deus não. O homem liberou, mas Deus não. O homem deu autorização, mas Deus não. O sumo sacerdote até permitiu que tocasse nos cristãos, mas Jesus não deixou. Porque nem tudo que o homem permite, Deus permite. Nem tudo que o homem libera, Deus libera. Nem tudo que o homem deixa, Deus deixa. Primeiro você entender que a voz do homem não é a voz de Deus. Primeiro você entender que a voz do povo não é a voz de Deus. Ah, porque a maioria quer, ah, porque a maioria concorda, ah, porque a maioria não, porque o homem acredita que vai ser... Não, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Nunca foi. Deus não precisa da opinião de homens para dizer o que ele tem que fazer. Deus não precisa da liberação dos homens para dizer o que tem que fazer. Deus não precisa da permissão dos homens para fazer alguma coisa. O homem pode até ter liberado cartas para perseguir os cristãos, mas Deus não deixou. O homem pode, Deus não.
entende isso aqui? Deus não precisa da opinião dos outros para saber o que tem que fazer. Sabe, tem muita gente que acha que Deus é a favor de democracia. Deus nunca foi a favor de democracia. Deus nunca estabeleceu liderança debaixo de democracia. Vamos ver o que a maioria acha, o que a maioria entende, o que a maioria acredita. Deus nunca vai do lado da maioria. Toda vez que Deus escolheu um homem, Deus escolheu por causa de um propósito. Deus escolheu Moisés e Moisés não era a maioria. Deus escolheu Josué, Josué não era a maioria. Você entende isso aqui ou não? O sacerdote liberou, mas Deus não liberou. E indo no caminho, aconteceu, olha isso. Indo no caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco. Chegou perto de Damasco. Ele chegou aonde? Perto de Damasco. Chegou perto, mas não te tocou. Chegou perto, mas não te matou. Chegou perto, mas não te feriu. Chegou perto, mas não te atingiu. Aquela bala perdida chegou perto, mas não atingiu você. Aquele acidente foi próximo da veia que estava ligada ao seu coração, mas não te atingiu. Se quebrasse ou atingisse algumas partes a mais do seu corpo, você morreria, mas não conseguiu te atingir. O carro rodou 3 vezes naquela avenida, mas você não morreu. Seu filho passou pelo CTI, mas não foi. Marido, pai, mãe, o diabo chega perto, mas não te toca. Porque Saulo está perto de Damasco, mas ele não destrói, ele não mata. Chegou perto, mas não te atinge. Chegou perto, mas não te fere. Porque tem momentos que Deus resolve descer e dizer basta. Tem momentos que Deus resolve descer e dizer é meu, eu guardo, eu escondo, eu protejo. Quando Deus esconde, ninguém acha. Se Deus resolveu esconder, o mal não toca, o mal não pega, o mal não atinge. E aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. Subitamente inesperadamente. Saulo não estava esperando.
Saulo não tinha expectativa que isso poderia acontecer. Inesperadamente, subitamente, o cercou o resplendor de luz do céu. Deus vai cercar alguém de surpresa. Alguém vai ser cercado por Deus. Alguém que Deus vai cercar e vai mostrar o seu poder. Alguém que Deus vai cercar e vai mostrar a sua glória. Alguém que Deus vai cercar e vai mostrar que Ele é Deus. Alguém que Deus vai cercar e vai salvar. Alguém que já está sendo pressionado por Deus. Deus está fechando o caminho, Deus está fechando porta. Deus vai cercar alguém. Não vai ter para onde fugir. Não vai ter amigos para contar. Não vai ter colegas para ajudar. Tem horas que vai ser o próprio Deus que vai fazendo o cerco. Vai fechando tudo para que haja salvação. E essa palavra ela é profética para alguém. Deus vai cercar alguém da sua casa de surpresa. Alguém que acha que é grande, que é poderoso, que tem poder no caminho. Deus vai cercar de surpresa, sem ele ver. O próprio Deus vai fazer o cerco e vai revelar a sua glória, o seu poder. Quem está recebendo essa palavra, já deixa aqui, ó. Clica aqui no aviãozinho do Instagram, compartilha aí com alguém que está acordado. Você que está vendo no YouTube, compartilha essa mensagem com alguém. Vamos lá. E caindo em terra, aparece um resplendor de luz e faz Saulo cair em terra. Por quê? Deus ainda derruba homem soberbo. Porque eu não acredito que Deus derruba alguém. Está no texto. E no Novo Testamento.
Saulo caindo em terra. Quem é que está derrubando Saulo? Jesus. O Jesus que é pregado como amor, o Jesus que é pregado como manso, o Jesus que é pregado com misericórdia, o Jesus que é o Jesus da geração nova, é o Jesus que ama, que abraça, mas esse mesmo Jesus também derruba. Prega-se muito hoje sobre o tipo de Jesus que ama, o tipo de Jesus que abraça, mas não prega o Jesus que derruba. E para essa teologia fraca dessa geração nova, não, porque Deus não derruba ninguém, que Deus não expõe ninguém. Parece que Deus hoje não pode mais tratar de pessoas. Parece que Jesus hoje ele está colocado dentro de uma caixinha onde as pessoas usam ele como amuleto para aquilo que quiser. Só que o mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna, é o mesmo Deus também que abate a soberba. É o mesmo Deus também que condena o homem para o inferno. É o mesmo Deus também que enviou o seu único filho para que o homem tivesse a oportunidade de salvação. Salvação é uma oportunidade, quem rejeita não é salvo. Deus ainda derruba o homem soberbo. Está no texto, está na Bíblia, que o Senhor abate o soberbo e dá graça ao humilde. Humildade Deus exalta, soberba Deus abate. Porque Deus não suporta a soberba. Essa é uma das primeiras características que Lúcifer demonstrou ter no céu: arrogância, soberba, prepotência, querer ter o trono de Deus, ser maior que Deus. Deus não suporta a soberba. Saulo cai não é porque ele tropeça. Saulo cai não é porque ele quer cair. Ele cai aqui em terra porque Jesus joga ele no chão. Você está pegando isso ou não? Jesus está jogando Saulo no chão. E isso aqui incomoda essa geração, porque essa geração não acredita no tipo de Jesus que derruba. Essa geração só acredita no tipo de Jesus que levanta. O que você precisa entender é que quando Jesus derruba alguém, ele derruba para tratamento, ele derruba para transformação. Então Jesus derruba para que haja mudança na vida de Saulo. O texto diz que ele cai em terra. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Algumas pessoas falaram que a voz está um pouco distorcida. E caindo em terra. Olha como é que ele cai. Ele cai em terra. Esse cair em terra aqui me faz lembrar de Gênesis. Porque quando Deus criou o homem foi feito do pó da terra. Saulo se acha grande, Saulo se acha poderoso, Saulo acha que ele consegue fazer o que ele quer. Saulo acha que ele tem autoridade, que ele pode matar, pode prender. Aí Deus vai lá e faz ele cair em terra. Que me faz lembrar o pó da terra, de onde o homem veio. Alguém que é grande cai em terra. Alguém que se acha poderoso cai em terra. Para mostrar para Saulo o quê?
Profeta, pregador, doutor, cantor, mestre, intelectual, vaso, músico, levita, não passa de pó da terra. Toca bem, mas é pó. Prega bem, mas é pó. Canta bem, mas é pó. Revela, mas é pó. Profeta, mas é pó. É vaso, mas é pó. Tem dons, mas é pó. Pode revelar nome, CPF, identidade, RG. Não passa de pó da terra. É pó que canta, é pó que prega, é pó que toca. É tudo pó. É pó que ora, é pó que ministra, é pó que lidera, é tudo pó. Tudo pó. Não deixe com que a sua função eleve o seu coração, porque não passamos de pó da terra. Saulo cai e é Jesus ensinando para ele que por mais que ele seja grande, esteja com cartas de liberação sacerdotais, ele não passava do pó da terra. Nós somos pó da terra. Do pó viemos e para o pó voltaremos. Ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aqui é interessante. Deus abate Saulo, Jesus derruba Saulo, Saulo cai em terra. Aí ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Entendeu isso ou não? Deus não fala com soberbos. É por isso que Deus abate a soberba de Saulo. Porque Deus não fala com soberbos. É por isso que Deus abate a prepotência de Saulo. Porque Deus não fala com soberbos. Deus abate a soberba para que o homem ouça a sua voz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo está perseguindo os crentes, mas na verdade Jesus está mostrando que ele está perseguindo a ele. Saulo acha que está fazendo mal aos crentes, mas ele não sabe que está fazendo mal à igreja. Está fazendo mal a Jesus. Ele está perseguindo a Cristo. Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? Aí Deus vai dar direção para ele, Jesus vai dar. Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Essa expressão você já viu muito ela sendo utilizada na Bíblia. Levanta-te, sempre quando há essa expressão, na maioria das vezes há uma exigência de posicionamento. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Jesus não fala para ele o que tem que ser feito, ele só dá a direção. Você vai entrar e vai na cidade. Chegando lá na cidade, eu vou te dizer para você o que convém fazer, e lá será dito o que te convém fazer. Mas até então a direção é essa. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Deus nunca revela todo o caminho. Deus sempre mostra a primeira direção que você precisa tomar. E no meio do caminho ele vai revelando os propósitos. Deus disse a Abraão: sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te disser. Deus não falou para Abraão onde era a terra, Deus só mandou ele sair. Porque Deus nunca revela todo o caminho. Deus quer uma atitude de coragem, uma decisão de ousadia. Deus quer uma atitude de fé, e no meio do caminho ele vai revelando o que mais precisa ser encaixado. Levanta-te, vai na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Se Deus revela para você tudo o que vai acontecer no caminho, em alguns momentos você vai desanimar, não vai querer entrar. Então Deus só dá a direção para você se posicionar. E depois, no meio do posicionamento, ele vai revelando o caminho para que você ande por fé. Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que convém. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então quem está com Saulo ouve a voz, mas não vê Jesus. Quem está com Saulo ouve a voz, mas não vê Jesus. Porque esses varões não vão
ter o mesmo propósito que Saulo vai viver. Então Deus não se revela a todos da mesma forma. Cada um ele se revela de uma forma específica. Eles não viram o que Saulo viu. Eles ouviram a voz, mas eles não viram o que Saulo viu. Porque o que Deus tem para Saulo é diferente do que Deus tem para a vida desses varões. É por isso que você não tem que cobrar dos outros aquilo que eles não viram. Porque Deus revelou para você. Deus mostrou para você. Eles ouviram a voz de Jesus, mas eles não viram Jesus. Porque tem coisas que Deus vai mostrar para você e não para esses varões. O mistério é contigo, Deus não vai mostrar para os outros. O mistério é contigo, Deus não vai revelar para os outros. O mistério é contigo, Deus não vai ficar mostrando para os outros. Tem coisas que são para você. E nem todo mundo que está do teu lado vai ver o que você está vendo. Nem todo mundo que está do teu lado vai estar debaixo do mesmo propósito que Deus tem para você. Então não cobre esses que não viram o que você viu. Foi você que viveu a experiência. Foi você que foi marcado por Jesus. Foi você que experimentou algo sobrenatural. Não cobre desses varões aquilo que foi você que viu. Eles não caminham na mesma dimensão que você. Eles não caminham no mesmo processo de intimidade que você. Então não cobre dos outros aquilo que Jesus só mostrou para você. O propósito é com você. O projeto é com você. A chamada é com você. A revelação é para você. Quem está sentindo Jesus aí nessa live, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Dá um glória a Deus aí. E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Abrindo os olhos, não via a ninguém. Então, depois da experiência com Jesus, Saulo fica cego. Por que Jesus está tocando nos olhos? Porque os olhos de Saulo o levaram para perto de Damasco, com a intenção de perseguir os cristãos. Aí Jesus vem e toca onde? Nos olhos. Quando ele abre os olhos, ele não enxerga nada. Ele não vê nada. Jesus toca na visão para assumir a direção.
Então por que Jesus toca nos olhos? Para assumir a visão de Saulo. Você não vai ser levado mais para onde os seus olhos queriam te levar. Agora eu vou assumir a direção. Eu vou assumir a direção do seu corpo. Eu vou assumir a direção da sua visão. É Jesus mudando a rota de Saulo. É Jesus tocando naquilo que levava ele a uma direção. Tem horas que Jesus precisa tocar na nossa visão para mudar a nossa direção. Nem sempre aquilo que enxergamos é como realmente é. Às vezes Jesus tem que cegar para que o entendimento possa ser aberto por um propósito que Deus quer revelar. Jesus toca na visão para assumir a direção. E as coisas vão começar a mudar, porque o texto vai mostrar para nós que ele esteve 3 dias sem ver, sem comer. Jesus vai visitar Ananias e vai dizer: levanta-te, vai a uma rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, peraí, o homem que é perseguidor de cristão agora está fazendo o quê? Ele está fazendo o quê? Ele está orando. Por que ele está orando? A deficiência é no olho e não na língua. Então perceba, por que ele está orando? Porque o problema que ele tem é no olho. Deus toca no olho, não na língua. Deus habilita o olho, mas dá para orar. Deus desabilita o olho, mas dá para clamar. Então a deficiência que ele tem, momentânea, são nos olhos e não na língua. Eu não posso deixar com que as deficiências que eu tenho em uma determinada área da minha vida venha me impedir de orar. Não é porque eu estou debilitado em uma área que eu não vou orar. Não é porque eu não enxergo que eu não vou orar. Não é porque eu estou paralítico que eu não vou orar.
Não é porque eu estou quebrado, cansado, que eu não vou orar. Não é porque eu estou trabalhando demais que eu não vou orar. Não é porque eu estou sem tempo. Não, não, não. A deficiência não é na língua. A deficiência é no olho. Então dá para clamar, dá para orar, dá para interceder, dá para buscar. O processo é só para levar Saulo para o caminho da oração. O processo é só para conduzir Saulo para o caminho do clamor. Levanta-te, vai a uma rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que ele está orando. Disse, porém, o Senhor, aquele versículo conhecido de todo mundo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Sabe por que Jesus está explicando isso para Ananias? Porque Ananias estava dizendo o seguinte, respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Ananias está dizendo o seguinte: o senhor está me dando uma missão para orar para um cara que é mau? Deixa esse cara para lá. O senhor quer que eu vá orar por um camarada que está fazendo mal aos cristãos? Ananias está questionando a Deus. Aí Deus tem que falar para Saulo. Aí Deus tem que falar para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Não presta para você, não serve para você, não tem valor para você não presta, mas para Deus presta. Para você serve, mas para Deus, para você não serve, mas para Deus serve. Sabe, glória a Deus que nós somos um vaso escolhido por eles. Porque se fosse depender da opinião dos outros, nós não estaríamos aqui. Logo ela, prostituta. Logo ele, prostituta. Logo ele, veio das drogas, assassino, traficante, bandido, péssima reputação, cheio de amante, mau caráter, mentiroso. As pessoas olharam para você e disseram: não presta, joga fora, aquilo ali não vai dar para nada, aquilo ali não tem jeito, não tem chance. Aí Jesus foi lá, pegou o vaso quebrado, juntou os cacos,
fez um vaso lindo novo. E quantos que olharam para você e disseram não presta? E quantos que olharam para você e disseram não tem valor? E quantos estão julgando você, olhando para o teu passado, olhando para as coisas que aconteceram lá atrás, te julgando pelos seus erros? Jesus olha e promete dizendo não, porque eu tenho um futuro brilhante para ele. Você precisa entender, Ananias, que ele não é aquilo que ele veio vivendo até agora. Ele não é a perseguição que ele está fazendo com os cristãos. Não, ele não se define ao rótulo de perseguidor. E lá na frente, nós veríamos que esse cara seria o maior pregador da Bíblia, abaixo de Jesus, o maior pregador do Evangelho, um homem que vai nos dar todo o entendimento de graça que nós temos. Todo o conceito doutrinário das igrejas vai nascer das revelações de Deus ao apóstolo Paulo. Um homem que vai viajar o mundo pregando a palavra, que vai ser tão impactado pelo poder de Jesus. Então ele não é o que o passado dele diz que é. Ele não é as derrotas que ele teve lá atrás. Ele não é as frustrações, ele não é as dores, ele não é a perseguição, ele não é os caminhos errados que ele procurou. Não, ele não é. Deus tem um propósito muito grande na vida de Saulo, e a promessa vai se cumprir sobre ele, porque agora você vai ver Deus começando a dizer para Ananias: vai, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Saulo não sabe ainda, mas o que Deus tem para ele são coisas grandes. Ele vai pregar para reis, ele vai pregar para gentios, ele vai pregar para os filhos de Israel. Deus pega um homem que estava saindo para perseguir a igreja, para matar os cristãos, e faz desse homem o maior pregador da história, abaixo de Jesus, que vai pregar para reis, vai pregar para gentios, vai pregar para príncipes. A gente não entende a forma como Deus escolhe alguém, a gente não entende qual é o critério de Deus, mas a verdade é que Ele tem a sua soberania, o seu propósito, e escolher cada um de acordo com as suas vontades. Quando Ananias chega na casa, coloca as mãos sobre Saulo, entrou na casa, impôs as mãos. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde venhas, me enviou para que tornes a ver. Seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram os olhos, como que umas escamas. Recuperou a vista, levantou e foi batizado. Então Jesus só deixou ele cego para que o propósito se cumprisse. É a cegueira que levou ele para o propósito de ser batizado. É a cegueira que levou ele ao propósito de ter um encontro com Jesus. Tem hora que Deus toca em certas áreas que nós temos para nos levar até o seu propósito. Jesus nos toca para nos levar até o seu propósito, nos fazer ser cheio do Espírito Santo no meio da escassez, e não deixar que nada atrapalhe o propósito que Ele tem conosco. Esse é mais um Bíblia, papel e caneta. Quem amou a palavra de hoje, já deixa aí o seu coraçãozinho para ajudar no alcance do vídeo. Clica nesse aviãozinho aqui embaixo do Instagram, manda para um amigo, para um colega. Você que ficou até o final dessa live aí, meu irmão, manda para alguém, marca alguém, para que essas pessoas sejam edificadas pela palavra, como você também foi. Você que está vendo no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, e não perde a próxima não, hein? Não perde não. Domingo que vem não vai ter, o outro também não vai ter. Agora vamos ter
talvez o último episódio no mês de dezembro. Aí eu fecho a temporada do Bíblia, Papel e Caneta e volto só em 2024, tá certo? Esse ano foi um ano formidável, onde a gente aprendeu muita palavra do Senhor. Inclusive, eu incentivo vocês a assistirem o Bíblia, Papel e Caneta semana passada, que eu falei sobre Lúcifer, tá? A mensagem tá sensacional. Um abraço, gente. Deus abençoe. Boa semana. Ficam na paz. Se inscrevam lá no meu canal no YouTube para continuarem recebendo de Deus. Deus abençoe. Boa semana.